gravar essa reunião, tá? É legal gravar para a gente, porque nem todos que querem estar aqui eventualmente conseguem estar aqui. Às vezes você tem uma reunião, uma outra, que está casando o mesmo horário. Então, a gente tem o costume de gravar essas lives, essas discussões aqui do GPA, para poder disponibilizar para o nosso grupo. Bom, o tema de hoje foi um tema que foi puxado pelo John Henschel, é assim que fala? Que é sobre, ele está fazendo um trabalho sobre parâmetros geométricos de via permanente. O Bruno trouxe esse contato do John para a gente. E aí sugerimos, a coisa andou, a coisa fluiu, e poxa, tá um papo legal, por que não fazer uma live para a gente discutir esse assunto, conversar um pouco sobre esse assunto? Aí no meio do caminho, eu recebi um contato, fiquei muito feliz de receber o contato do Pedro Miele, da SNCF, e falou que eles estão fazendo um projeto, o Armotrack, que está completamente alinhado com essa discussão, e eu acho que vai... e ele tem um convite também para fazer para a gente, então eu acho que vai ser... A gente tem um potencial aqui para essa reunião, que é uma coisa sensacional. E vamos também ter uma apresentação do Carlos, da CPTM, rapidinho, falando sobre como funciona esse tema lá na CPTM. Então, para começar, eu quero dar a palavra para o Pedro da SNCF, para apresentar esse projeto Armotrack para a gente. Pedro, pode fazer a apresentação, pode apresentar a sua tela, compartilhar a sua tela, e estamos à disposição para ouvir aí. Estamos, na verdade, ansiosos por ouvir o que você tem para falar para a gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo. A tela cheia. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Enfim, eu estou acostumado a fazer essa apresentação sobre o projeto. Alguém fala? Né, para outras empresas, mas é a primeira vez que eu faço essa apresentação em português, na verdade. Então, eu confesso que eu não tenho muita experiência, enfim, não tenho muita experiência em ferroviário no Brasil, então eu peço desculpa se algum termo ficar meio confuso e tal. Claro, fique à vontade para me parar se não entenderem o que eu quis dizer. Mas, enfim, vamos tentar. Então, o projeto Armotrack, ele surgiu de uma necessidade que a gente percebeu, que é a de monitorar, né, a qualidade da via, que é uma coisa que já se faz, obviamente, desde sempre, mas que, na verdade, a gente faz algum tempo que se coleta informação sobre a aceleração sentida pelos veículos que percorrem a via, mas essa informação ela é usada para várias coisas, mas não era usada no monitoramento da qualidade da via. Então, por exemplo, na Europa tem as normas que existem, as normas europeias, elas definem valores limite, elas preconizam a utilização da aceleração ou da acelerometria para validação de veículos já há algum tempo. Mas isso se aplica ao veículo, não à homologação de veículos, não à via em si. Então, algumas empresas até usam, mas não tem uma norma. Em muitos casos, são os valores que são usados, é o caso da SNCF, os valores que são usados são valores que foram meio tirados do nada e que não necessariamente significam alguma coisa, que são usados porque são usados, mas não... Enfim, não tem muito sentido.
Então, a ideia era desenvolver, dar um sentido a essas medidas enfim, e tentar, possivelmente no futuro, definir uma norma ou recomendações para exatamente isso que o Francisco falou, interoperabilidade das redes, né? Mas tem uma grande dificuldade em conectar as medidas de aceleração com as outras medidas, com as outras medições que são feitas atualmente. Então, com a geometria e com as medições de força que são feitas por algumas redes. De forma geral, então, o que se faz hoje em dia, né, tem 3 formas que se conhece, né, o que se usa para medir essas acelerações, ou é com dispositivos que tem um acelerômetro que são implementados dentro dos veículos que fazem essa medição, ou é com um veículo dedicado. Então, aqui nessa imagem do meio tem o veículo Iris 320, que é o veículo de medição e de monitoramento das vias de alta velocidade aqui na França. E a outra opção seria com smartphones, porque, né, smartphones têm acelerômetros, a gente é uma solução de baixo custo seria uma solução de baixo custo para fazer essas medições. Mas qualquer uma dessas formas produz um volume de dados imenso. E hoje em dia a gente não sabe como tratar esses dados. Então esse é um dos problemas. Então em 2018 a SNCF começou uma parceria com a UIC com o objetivo de montar uma equipe internacional para tratar desse assunto. Então, aqui eu listei alguns dos objetivos, né? Criar um benchmark internacional em estado da arte das técnicas de medição. O que quer dizer, basicamente, né? Tentar ter uma noção de como que essas medidas são feitas no mundo inteiro, quem usa, que tipos de medidas, para quê, de que forma, com que frequência, tanto em aspectos, né, mais organizacionais, mas também nos aspectos mais técnicos, quais são os dispositivos que são usados, qual é a frequência de medição, esse tipo de coisa. Definir um domínio de uso para a acelerometria, definir indicadores de qualidade da via férrea que sejam confiáveis, baseados nas linhas de aceleração. Claro, contribuir para aumentar a segurança e reduzir custos em todos os tipos de malha. Então, eu vou mostrar depois o mapa com todos os países que participam. Enfim, tem empresas de todo tipo, tem de redes nacionais, de passageiros, de carga, de tanto redes mais, seja de trem de subúrbio, né? Então, tem todos os tipos de empresas e de redes e de malhas. E, finalmente, propor valores e limites de aceleração em futuras normas ou recomendações, como eu disse. Esse seria o objetivo final. Então, aqui, como eu disse, esse é um pouco o panorama de quem está participando. São mais de 33 membros em mais de 22 países, perdão. Mais de 80 especialistas participando de forma ou de outra no projeto. Então, recentemente, viemos para a América Latina. Recentemente adicionamos o Brasil e a Argentina. Mas, enfim, o projeto começou na Europa, mas sempre com esse objetivo de atingir o máximo de parceiros possível. Então, hoje a gente conta com 33 membros ativos, todos esses que vocês veem aqui embaixo. Mas sempre com o objetivo de acrescentar mais. Hoje em dia, então, desde o início do projeto, a gente realizou mais de 20 reuniões. No começo eram presenciais, muitas delas, depois, agora recentemente, né, todas são à distância, mas essa é uma foto de 2019, se eu não me engano.
de uma reunião que ocorreu em Paris. Então, especialistas de várias partes do mundo, claro que, né, para quem está na Europa é muito mais fácil, mas as pessoas vêm para essas reuniões porque são sempre momentos de se pode, né, fazer uma troca sobre todos os diferentes aspectos, né, relacionados ao projeto, e às vezes não também, às vezes, né, relacionados a outras coisas. É sempre um momento muito interessante, mas sempre que tem uma reunião presencial também, claro que, né, como tem gente no mundo todo, ela é gravada também, né, tem participação à distância. Mas essas primeiras reuniões foram essenciais para poder, né, criar uma confiança entre os membros, para compartilhar as informações, para tentar, né, buscar uma forma de simplificar problemas técnicos. E deu início a várias colaborações de outros assuntos entre os membros. E em seguida, então, depois dessas primeiras reuniões, no ano passado, aliás, entre 2019 e 2020, foram definidas, né, os principais objetivos, as principais problemáticas a serem estudadas. E então a gente definiu esses 3 grupos de trabalho. O primeiro que se interessa principalmente na determinação de valores de limite para essas medidas de aceleração. E aí ele é dividido em 2, um que estuda a correlação entre a força e a aceleração, e o outro que estuda a correlação entre a aceleração e a geometria da via, que é o grupo do qual eu participo. Mas em seguida temos, então a gente tem o Stanislau da SBB na Suíça, que comanda o grupo que estuda as acelerações em caixa de graxa, principalmente para detecção de defeitos tipo soldas, né, defeitos curtos, soldas, aparelho de mudança de via, esse tipo de defeito. E em seguida o grupo 3 que estuda realmente a aplicação seja dos smartphones ou de outros aparelhos de baixo custo, para poder fazer essas medições. E o objetivo é de dividir, né, o projeto em partes menores para poder ter, enfim, essa descentralização permite que cada pessoa possa trabalhar naquilo que realmente entende, né, e claro, né, com uma capacidade de estar sempre ciente do que está acontecendo nos outros grupos e acompanhando. E, na verdade, eu não tive, não tenho muito mais para falar, enfim, sobre o projeto, mas eu posso responder perguntas se vocês tiverem, eu fico bem feliz de poder responder. Deixa eu voltar aqui. Bom, legal. Eu vou fazer o seguinte, ver o que vocês acham, só para fazer a dinâmica. A gente faz agora a próxima apresentação, que pode ser Pode ser você, Bruno, falando sobre o projeto do John? Pode ser. E a gente faz as perguntas todas no final, só para manter a dinâmica. Tá, ok. Eu ia até falar porque eu fiquei positivamente assustado porque eu não conhecia esse estudo do Pedro. Vou querer ter um contato, ok? Legal demais. E por coincidência, nós participamos de um projeto de um dispositivo exatamente para isso, né? Chama-se Nomad Vibe. E fizemos umas... Depois vocês conhecem, vão conhecer aí com calma, a gente mostra, mas até pus ali no chat uma pequena foto que nós temos do que nós fizemos ali. Mas ok, então deixa eu tomar aqui vestir os sapatos do John e explicar o que estava fazendo, ok? Bom, foi justamente dentro do colega
Itamar, o Itamar é um dos culpados por isso, ok? Por quê? Porque a Brastan tem feito coletas de dados, inspeções de geometria no metrô de Brasília, ok? E até então, seguindo a BNT 16837. E, de fato, a realidade de uma ferrovia de passageiro, com uma boa parte de via em laje, né, em via rígida, é totalmente diferente. A primeira vez que eu fiz uma inspeção dessa no metro de São Paulo, talvez uns 10 anos atrás, o metro de São Paulo falava de tolerâncias de mais 1 milímetro, menos 1 milímetro, um para cada lado. E a BNT fala de 80. Eu entrei em pânico quando o metrô de São Paulo falou para mim de 1 milímetro, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que 80 é de mais e 1 é de menos. E o Itamar, pelo que eu entendi, o metrô de Brasília, de certa forma, pediu para o John estudar isso um pouco melhor. Nós levantamos essa bola com diversos engenheiros. E eu acho que, assim, sempre que eu tive essa conversa, seja fosse em Vale, fosse aqui na Europa, ninguém sabe exatamente por quê, ok? Tem muita engenharia. Se você levar estudos de geometria de via, tem muita conta para fazer, e, de certa forma, vai ser aquele equilíbrio de tentar descobrir quanto dinheiro você tem para manter a via e quanto você vai... É sempre um risco versus investimento, só que quando você está falando de passageiros, não se pode levar dessa forma, né? O risco envolve vidas, e aí não é uma questão de economizar mais ou menos e deixar morrer só 2 esse ano ou deixar morrer só 5. Não podemos levar a coisa para esse lado. Na BNT 18, lá na BNT, existe uma tabelinha que até sugere, apesar dela, conforme o Carol falou, não se aplicar à ferrovia de passageiro, existe uma tabela que sugere uma conversão, né? Cada passageiro é 1 tonelada de carga, ou alguma coisa assim, existe um número desse. Tem ali até, para conversão bruta, considerar um passageiro é 1 tonelada bruta, para tentar fazer com que você avalie, pelo menos, o uso da via ao longo do tempo. Portanto, passaram 5 milhões de passageiros por dia, então são 5 milhões de toneladas brutas ao dia, fazer uma equiparação. De qualquer maneira, outra coisa que eu senti, aí dando um pouquinho de histórico na ABNT, eu participei bastante das reuniões naquela altura, foi uma tradução, né? Foi uma honesta adaptação da FRA, com um pouquinho até de preocupação, porque houve pessoas de ferrovias de bitola métrica envolvida, e então não foi feito um trabalho... Eu não posso criticar o grupo de estudo da BNT de forma alguma, tá? Porque nós estamos ali dedicando tempo e tentando fazer o melhor possível. Quando a FRA, para fazer um estudo desse, pega e recebe orçamento para colocar um grupo de 40 engenheiros pesquisando 30 ferrovias classe 1 e com equipamentos e etc., para ficar fazendo simulações, modelagens em Vampire e MATLAB. Então, rapaz, o que nós, com calculadora de bolso e Excel, vamos fazer de contas melhores do que fizeram aquele orçamento, aquele tipo de trabalho? Mas o histórico é esse. O histórico é realmente tentar entender onde nós vamos chegar, se é o caso de tentar montar uma norma ou não, mas adotar valores de segurança que não coloquem vidas em risco, que não coloquem o sistema em risco, e que, ao mesmo tempo, sejam inspecionáveis pelos equipamentos que estão disponíveis no mercado, né? Eu sei que a Nomadlog Brastan tem cada vez mais investido lá para afinar as suas capacidades de inspeção, então diminuir as tolerâncias, mas também não é o caso de pegar e colocar um veículo EM160 numa ferrovia como o metrô, que tem, vai lá, acho que 40 km vezes 2, e que não tem nem acesso com um veículo desse, né? Mais uma bitola particular, diferente da bitola internacional. Então, essa é a situação. Nesse momento,
o metrô sugeriu alguns números, né? Talvez até se o Itamar quiser falar um pouquinho, ele sugeriu alguns números mais restritivos do que a BNT. Nós até iniciamos um novo ciclo de inspeção e alguns dos valores sugeridos a gente até começou a achar muita... Como é que se chama? Valores assim que tá achando muito defeito na via se for realmente usar aqueles números mais restritivos. Então, alguns deles a gente está reconversando aí para ver se suaviza um pouquinho e volta a avaliar a consequência ou a validação desses números ou não. Eu não sou dono de ferrovia, não tenho como propor números aqui, mas a minha parte é levantar essa lebre e contar com o vosso apoio para a gente chegar em valores ou compartilhar experiências. Eu acho que é esse o ponto que eu queria compartilhar com vocês. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos. Eu gostaria de participar um pouquinho aqui antes da apresentação do Bruno, que ele vai fazer, né? Para a gente fazer alguns comentários aqui. Então, Henrique e todos, a gente vem, né, trabalhando com o Grupo Braskem através de prestação de serviço, né? Nós, no Metrô DF, não temos um veículo já próprio, né? Que a gente pudesse caracterizar ele às nossas condições. Mas, recentemente, houve mudança no nosso setor com a chegada de novos colaboradores, né? E com isso a gente sentiu a necessidade de reavaliar todo esse projeto que nós estamos fazendo já há uns 4 anos com o Grupo Braskem. E começamos aí nessa medição que está ocorrendo essa semana, né? Estamos aí no decorrer da semana executando essas medições e já fazendo uma avaliação das medições com esses parâmetros da norma. Aí tem alguns pontos assim que eu vou colocar. Nós temos uma especificação própria, o metrô de Brasília, que realmente é bem rígido para ser aplicado. Acho que ele falou de São Paulo mais um, menos um, para um lado e para o outro. A gente é um pouco parecido com essa norma inicial. Só que quando você pega ela, a norma nossa, especificação nossa, ela parece mais alguma coisa de montagem da via, porque pela rigidez que tem. Então, quando você aplica o carro ao controle, quase que você encontra um defeito de metro a metro. Então, a coisa vai para um número muito grande. E aí, quando você vai e usa a norma, os valores da norma, nós até fizemos uma modificação para usar a última classe da norma. Aí, essa diferença ela fica muito, muito extensa entre os nossos parâmetros, o que nós temos na nossa especificação já, que foi elaborada lá no início da operação, em 1999, e passa muito tempo sem aplicação de medições com carro-controle, passa muitos anos fazendo aquele levantamento ainda com topografia, isso durou anos e anos no metrô daqui. Então, só a partir de 2016 para 2017 é que iniciamos a contratação dessa prestação de serviço com carro-controle. E aí a gente veio achando essa questão dessa diferença, né? Da aplicação da norma da BNT, que nós estamos revisando, justamente como o Bruno falou, para restringir um pouco mais. A gente achamos muito elevado esses parâmetros de tolerância com a via metroviária. E eu estou desde o início, mas novos colegas, novos colaboradores entraram mais recentemente, mas estão agora mais engajados também nesse desenvolvimento desse trabalho. Mas eu queria colocar a todos uma situação do que a norma, né, diz lá na norma que não é dedicada ao metrô. Mas eu vejo assim como um problema, pelo menos eu vejo aqui, não sei como os outros metrôs estão analisando essa questão, é que não está levando em consideração um fator crucial, que eu acho que é a sinalização, né? Metrôs são vias sinalizadas, com a velocidade praticamente definida não pela superelevação ou por projeto, mas sim pelo CDV. E aí é onde a gente vai tendo a maior dificuldade de implantação disso. Por quê? Vou dar a questão dos pontos de parada, né? Então, você tem curvas, e nós estamos passando por essa dificuldade, curvas com o mesmo projeto, né, mesma superelevação, na vias paralelas, só que a velocidade definida pelo CDV da via, às vezes é completamente diferente. Muitas vezes até a metade. Você tem rampas a considerar. Você tem, então, curvas com velocidade completamente diferente. Embora no projeto seja o mesmo, o CDV faz uma definição diferente.
Então, eu posso estar saindo de uma estação, como exemplo aqui, eu saindo de uma estação e logo em seguida pego uma curva, mas o CDV já é 80. Mas quando eu pego outra curva que está parando na estação, o projeto a via é 80, mas o CDV vai impor uma velocidade de 40, e ele faz essa curva a 40. Bom, e qual é a consequência disso, Camar? É que o peso do trem no trilho não elevado tem causado aqui na nossa via um problema gravíssimo no trilho, que é uma deformação além das corrugações, os achatamentos, amassamentos, e a gente já está tendo um problema muito grave com esses trilhos nessas curvas. Então, tem uma mesma curva. Então, acho que um problema da norma ou das especificações que tem é que a gente não está conseguindo ainda aliar esse problema da variação de velocidade numa via em função do CDV. E eu não sei como é que vocês, assim, queria até a opinião de vocês, como vocês têm trabalhado isso, porque a curva está lá para a mesma velocidade, mas é o CDV que define. E eu passo a 80 na mesma elevação, eu passo a 40 pelo CDV. Entendeu? E aí o dano que eu estou causando no trilho interno não elevado, no trilho não elevado da curva, está sendo uma outra dor de cabeça que nós temos, que não é assunto, mas é uma consequência, embora não seja o assunto. Então, não sei como as outras empresas do ramo metro ferroviário estão lidando com essa situação. Então, a gente tem aqui a nossa especificação, um valor muito rígido, realmente eu reconheço, e a norma que o Grupo Brastam utiliza, eu já acho ela assim, não muito aplicável. Então, a gente está fazendo uma revisão até para mudar de classe. Então, nós estamos adotando isso. Não sei como vocês estão trabalhando. Então, nós usamos uma classe 4 para uma velocidade, com os parâmetros, nós passamos para a classe 5, onde os parâmetros são mais rígidos. Então, estamos fazendo isso junto com o John, né? Agora quem está aqui é o Thales, também está colaborando nesse sentido. Então, acho que para a via de metrô, ela precisa ser analisado outros parâmetros, além só do valor da norma. Eu acho que como é que a gente faz para considerar essa questão da sinalização da via nisso? É essa minha participação inicial. Se alguém puder contribuir com isso. Legal, perfeito. Eu posso estar enganado, mas acho que o projeto do Pedro vai falar muito sobre isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a apresentação do Carlos e aí a gente entra nos debates. Pode ser? Mas eu tenho para te responder também, Tamara. A gente também faz alguma coisa parecida com você. Carlos, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carlos Requena, sou supervisor-geral de manutenção aqui na CPTM em São Paulo. Cuido das linhas 10, 11, 12 e 13. 4 das linhas da CPTM, a linha 10 é a antiga Santos Jundiaí, né, a perna da Estação da Luz sentido Santos. As linhas 11 e 12, as linhas da Zona Leste, antiga Central do Brasil, e a linha 13, a linha nova, a linha do aeroporto. Então, a gente está cuidando aí da manutenção de geometria dela. Só queria fazer um adendo, tá? Aproveitando, nossa, como é interessante estar num fórum assim mais aberto, né? Em relação à acelerometria, que dita aí, né? Desculpa o nome, pelo Pedro Miele, né? É algo que um pouco antes da pandemia, né? Não sei se vocês sabem, a CPTM possui um EM100, né, da Plaster. E a gente frequentemente faz inspeções geométricas nas linhas, e o supervisor de manutenção, no caso do EM100, a gente conversou sobre isso no final de 2019, de implantar um telefone usado, algo assim, sabe, que ao mesmo tempo que a gente estabelecesse algum momento de sincronia, né, e a gente mediria pelo telefone as acelerações laterais, né, e tentaria embutir esses dados no gráfico do carro-controle, né? Isso não seria possível, óbvio, mas é apenas como instrumento de análise. Muitos dos diagnósticos que se faz na via aqui em São Paulo é o sentimento dos maquinistas, né, que percebem balanços, oscilações, e a gente queria dimensionar, dar uma classe desses balanços, saber se o balanço é natural, ele é condizente, ou sim, estabelecer uma urgência para os sintomas que a linha apresenta, para os principais braços, né, que estão sempre lá na linha de frente, que é o pessoal que são os maquinistas, né? Mas vamos lá, vou passar a apresentação para vocês.
que é justamente sobre como a CPTM lidou, né, vem lidando com os parâmetros de via, e corrobora muito com o que o Itamar acabou de falar. Ou seja, a gente foi bem oportuno que na apresentação tem uma parte lá, nos slides finais, onde eu exponho algo que a gente anda fazendo aqui, que a gente enrijeceu a norma. A gente está colocando parâmetros um pouco mais rigorosos do que a norma. Deixa eu entrar aqui. Vocês estão vendo? Tá todo mundo está conseguindo acompanhar? Estou vendo, sim. Tranquilo. Então vamos lá. Como eu não sabia um formato de aplicar, então eu fiz algo mais ou menos escrito, tá? Bastante escrito, né? E afinal de contas, as normas que nós temos aqui na CPTM, elas contemplam tanto projeto quanto manutenção. Quer se fazer com que a manutenção atinja os níveis de implantação, né? Mas enfim, vamos lá. Nas suas rotinas de projeto e manutenção, a CPTM recorre a um extenso arcabouço técnico compilado na especificação técnica ET AK 7803, que é utilizada desde 2008 como diretriz de projetos e balizadora da manutenção dos parâmetros de geometria da via. Essa especificação técnica se referencia na documentação listada ao lado, ou seja, todas essas normas que já eram da CPTM, né, regulada ao longo da década de 2000. Entre 2000 e 2010, a gente estava escrevendo normas ainda. A CPTM ela foi criada em 94, em 96 todas as linhas se incorporaram, né, incorporou-se a FEPASA também. Aí, a partir de lá, a CPTM começou a se organizar, né. As normas internas da CPTM, por sua vez, essas normas aqui listadas ao lado, baseiam-se nas normas brasileiras, atendendo ou superando seus parâmetros quando estes se mostram insuficientes para atender aos parâmetros de desempenho necessários à operação ferroviária da CPTM em qualquer um de seus sistemas, o que corrobora com o que o Itamar estava dizendo. Ou seja, quando a gente percebe que não existe, que as normas não nos atendem, a gente vai um pouco mais além, a gente aperta um pouco mais o cinto, né? Eu queria dar um contexto, tá, primeiro, de como que esse processo se desenvolveu na CPTM desde a criação dela em 94. Eu estou na CPTM desde 98, né, entrei em setembro de 98, então eu acompanhei bastante desse processo pessoalmente, né. Lá no final da década de 90, né, ou seja, era bem típica, era bem clara a distinção entre linhas que vieram de uma empresa e linhas que vieram de outra. A CPTM é uma junção de 3 companhias, né? Central do Brasil, Santos Jundiaí e FEPASA. Depois, Rede Ferroviária Federal, CBTU, FEPASA, enfim, toda essa história, né? Ou seja, diferentes empresas ferroviárias formaram a CPTM na década de 90. O patrimônio ferroviário estava degradado. Na época, era resultado de quase uma década assim, com investimentos insuficientes, né? A mão de obra, o resultado desses investimentos insuficientes, até mesmo de técnicas antigas de RH, etc., acabou colocando na via permanente uma mão de obra inapta, né? Composta de trabalhadores braçais, e o corpo técnico era praticamente inexistente. Ou seja, quando eu entrei, só no meu setor tinham 150 pessoas e um engenheiro, na verdade 2 engenheiros. Então, o que se fazia naquela época era uma manutenção prioritariamente corretiva, apenas corria atrás de apagar incêndios, né? Não se tinha tempo, já vista o tamanho, a quantidade de problemas que aconteciam por falta de investimentos, não existia uma inobservância das melhores técnicas de trabalho, aconteciam acidentes de trabalho, etc. Não havia procedimentos próprios de manutenção ou controles estatísticos que funcionassem, ou seja, os controles estatísticos vigentes na época eram todos instaurados pela Rede Ferroviária Federal, que tinha aquela filosofia de área em revisão total e área em fora de revisão total, né? O padrão de planejamento era ineficaz e não era participativo, né? A CPTM, na época, herdando essa estrutura da rede ferroviária, tinha uma hierarquia muito horizontal, onde as coisas vinham de cima para baixo e quem estava embaixo não tinha como questionar ou mesmo opinar, né, para fazer melhores, para trabalhar de maneira melhor, né? Ou seja, a empresa em si era resistente à inovação, né? A organização era fortemente verticalizada, fluxo de informações nulo entre a gerência e o chão de fábrica, ou seja, não apenas em função disso, né, mas uma somatória de tudo isso, é que a gente tinha baixos resultados, né, uma degradação crescente
ineficácia na aplicação de recursos, e isso resultava em restrições de velocidade crescentes, cautelas, né, crescentes, alto índice de incidentes, quebra de trilho era uma coisa hiper comum, né, causar interdições de via era super comum, e acidentes também era infelizmente bastante comum naquela época, descarrilhamentos de trens de passageiro, colisão de trens de carga. Então, quando eu entrei, caía uma a cada 15 dias. Já quando a CPTM, eu como peguei, já sou da geração CPTM, ou seja, eu entrei já na CPTM, então eu consegui acompanhar uma parte dessa evolução, né? A CPTM, no começo, né, organizou os recursos, que eram escassos, mas o Estado de São Paulo começou a investir bastante, né? E aplicou além de toda a parte visual, ou seja, de trens, de algumas estações, ela também começou a aplicar esforços e melhoria na estrutura da CPTM, né? Ou seja, implantou lá no final de 97, ou seja, um pouco antes de eu entrar na empresa, trouxe para os CCOs Luz e Brás, que tomavam conta de linhas oriundas da rede ferroviária federal, um sistema que nasceu na FEPASA, né, que é o SRSF, Sistema de Registro e Controle de Falhas, em 97, anexou ao antigo COI, né, que era a Coordenação de Operação Elétrica, né, dos antigos CCOs, incorporou também as rotinas do SIM, ou seja, Centro de Informações de Manutenção. Isso começou em 97, lá pelos idos de 97, a data não é bem precisa essa, né? Oficializou-se um sistema também trazido da FEPASA, que é o sistema de solicitação de acesso, uma protocolagem de acesso às vias. Antes, quando eu entrei, para entrar na via, a gente ligava para o CCO via telefone ou via rádio, que dizia que queria entrar, ou seja, o controle era um pouco escasso. Também tinha muito menos trens rodando, né? Houve a criação de grupos de trabalho voltada a controlar os custos da manutenção. Foi uma das primeiras demandas, quando a CPTM foi criada, foi saber o quanto custava a manutenção. Daí nasceu um sistema, o sistema SICOM, que é a sigla para Sistema Integrado de Controle da Operação e Manutenção, que nasceu lá pelo ano 2000, e está em vigor até hoje, né? Está sendo aperfeiçoado até hoje, né? E nessa época também, no começo dos anos 2000, foi escrito os primeiros planos de manutenção preventiva, né? E desses planos de manutenção preventiva começou-se a se escrever os planos os procedimentos de manutenção de via permanente, de 2001 a 2005 aproximadamente, e até esta data a gente usava aqueles livrinhos antigos da rede ferroviária, né? Aqueles livrinhos amarelos, os azuis, né, que continham as normas e a maneira de se fazer manutenção e inspeção de via, que não era de todo perdido, era uma literatura importante, e ela até foi baseada para adaptar o que estava escrito lá e outras normas para a gente escrever os procedimentos de manutenção. E desses procedimentos de manutenção, tratando de geometria, né, que nasceram a técnica que a gente vem desenvolvendo e culmina no que a gente faz hoje, né, que quando eu entrei na CPTM, não existia um projeto formal de geometria, não se sabia o comprimento das curvas, o raio, os comprimentos de transição, não se tinha a noção de distribuição de superelevação, se fazia a correção da via apenas colocava a máquina, ligava aquele carrinho traseiro e a gente fazia por quarto ponto, né? Ou seja, isso também foi abandonado em 2004, quando a gente começou com o cadastro e cálculo da geometria da via, né? E essa técnica a gente consolidou seguindo os parâmetros próprios, ou seja, os parâmetros da rede, os parâmetros que estavam escritos nos procedimentos de manutenção a partir de 2005, mas em 2008, com a entrada em vigor da especificação técnica, né, de projetos de manutenção, a gente começou a migrar aquilo que a gente tinha feito e aquilo que nunca tinha sido feito para tentar atender os parâmetros dessa especificação técnica, né? Ou seja, atualmente os parâmetros geométricos são amplamente conhecidos, mas não totalmente aplicáveis. Ou seja, em alguns pontos, a mesma especificação técnica gerada pela CPTM, em alguns locais, eu acho que eu estou sendo até modesto, em muitos locais esses parâmetros não são possíveis de serem atingidos. E por quê? Porque essa norma, esse é um trechinho da norma, tá, que eu tirei, o item 3.1 da especificação técnica, né, que ela define o que é a correção, ou seja, um projeto de geometrias nas vias existentes, ou seja, não para as novas,
os novos projetos, que à época principalmente se relacionava a via 13 ou então a duplicações, etc. Bom, vamos lá. Consiste num projeto de correção geométrica com o objetivo de redefinir a geometria permanente existente na CPTM, visando ganhos operacionais de segurança, atualização das normas e padronização, atendendo à manutenção da via férrea. Deverá ser executada de acordo com as definições previamente estabelecidas pela CPTM dentro da plataforma ferroviária existente, com o objetivo de restabelecer a geometria da via ao projeto do traçado original ou retificar o traçado, adequando a essa especificação técnica sem alteração das instalações fixas existentes. E o que se entende como instalações fixas é justamente, né, os postos de rede aérea, as plataformas de estações, alas, bueiros, pilares, viadutos, drenagem, infraestrutura, e é justamente em vermelho o nosso calcanhar de Aquiles. Sendo a gente, como recebemos a maior parte de nossas vias, recebemos ela, né, já são vias que foram construídas há mais de 100 anos, a última remodelação técnica, ou seja, quando se troca a grade, se faz um repotencialização de espaçamento de dormentação, tipo de trilho. A última vez que foi feito, por exemplo, na 710 foi em 1957, quando se trocou o TR-45 pelo TR-57, se implantou a taxa de dormentação de 1.850 dormentes por quilômetro. Então, ou seja, são anos e anos e anos de vias que foram se degradando, né? Elas não foram construídas também com as melhores técnicas de terraplanagem. Existem muitos gabaritos apertados, então, assim, mesmo que a gente faça levantamentos topográficos, que é o que fazemos, e estabeleçamos o melhor traçado, ele não é execuível, ele não é implantável em função das interferências que existem. As curvas não são compatíveis com as estações em curva não seguem raios regulares, as estruturas da rede aérea não nos deixam colocar a via no eixo coerente, num eixo coerente. Ou seja, aqui é a continuação do slide anterior, né? Ou seja, algumas instalações fixas pré-existentes não são adequadas aos parâmetros da especificação técnica. O tráfego misto de trens de carga e passageiros traz constantes desafios para a padronização das vias. Eu quero fazer um parênteses aí, que a CPTM, para conseguir conciliar em trechos novos, né, os parâmetros, todas as folgas entre trens de carga e trens de passageiro, precisou implantar até AMVs UICs com jacaré móvel, porque as folgas de livre passagem, de proteção de ponta, não são compatíveis entre trens de carga e trem de passageiro. Ou seja, até esse tipo de medida extrema foi adotada, mesmo sendo os AMVs, que são AMVs tangenciais, né, sem contratrilho, sendo uma ótima solução, porém eles são muito difícil trato, né? E essas diferenças de padrão apresentam sensíveis diferenças de desempenho. CPTM, mais uma vez, é uma colcha de retalho de padrões. Nós temos linhas em cima de laje, em cima de vias elevadas, com manta elastomérica de 4 tipos, de mola, de coxins. Temos grades de via montadas em dormente de concreto e trilho TR-68. Temos grades de via montadas em dormente de concreto e trilho TR-57. Temos grades de dormentes em madeira com TR-68 e 57 e o IC-60, quer dizer, é óbvio que foi estabelecido que o padrão futuro será o IC-60, mas até haver investimentos para padronizar, nós temos que conviver e manter esse sistema todo retalhado em funcionamento, né? E certas lacunas da especificação técnica são preenchidas com estudos específicos, né, por parte da engenharia, ou adoção de parâmetros já consolidados como os da FRA, né? E na manutenção, a inspeção desses parâmetros, ou seja, não os parâmetros de projeto da especificação, mas a nossa engenharia definiu que os parâmetros da FRA, a princípio, lá em 2009, quando recebemos o EM100, eram adequados, né? Então, no carro controle foi programado para que ele fizesse o nível de inspeções pelas classes de velocidades definidas pela FRA, né? E os valores de referência estão aqui nessa tabela, ou seja, nós trabalhamos aqui na FRA 3, ou seja, que é a que mais se aproxima. O nível de velocidade da CPTM para trem de passageiro é 90 km por hora, a FRA preconiza 96, por conta de milhas, né? E trens de carga 64, ou seja, seria até compatível, mas apesar dos trens de carga da MRS rodarem na malha da CPTM a 50 km por hora, entre 45 e 50 km por hora. Enfim,
os parâmetros geométricos em uso teórico na CPTM são esses, né? Da FRA3. A primeira linha já causa um certo espanto, né? A gente não usa. Corrobora muito aí com o que o Itamar, aí de Brasília, falou, né? Porque a norma ela diz que entre menos 13 e mais 32 está tudo bem. Não, a gente entende que não. Para nós é menos 2 mais 25, isso quando em condições especiais. Quando chega a 20 milímetros, já começa a acender o sinal de alerta já na bitola. Menos do que 2 milímetros, ou seja, com 3, 4, 5 milímetros, corre lá para ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente já começou a puxar o cinto da norma aí. Alinhamento em tangente, alinhamento em curva, nivelamento longitudinal, superelevação em reta, todos esses parâmetros da FRA, quando foram implantados em 2009, a primeira vez que o nosso carro controle passou, eu já estava eu já fazia parte da equipe de correção geométrica em 2009, eu faço parte da equipe de correção geométrica da CPTM desde 2005. Quando o nosso carro controle passou da primeira vez, foi um pesadelo, porque a nossa linha não se enquadrava nem mal se enquadrava na FRA2, quanto mais na FRA3. Mas, né, já fazem aí de 11 para 12 anos que isso aconteceu. Então a gente já... Vocês continuam vendo? Apareceu uma mensagem para mim aqui. Consigo ver. Continuamos vendo, sim. Então tá. Apareceu uma mensagem aqui no meu computador. Carlos, só para aproveitar. Quanto tempo mais ou menos tem de apresentação? Mas não chega a 10 minutos. E agora o áudio cortou geral. Bom, tá aproximadamente de 5 a 6 minutos. Está acabando já. Tá jóia, tá jóia. É só para a gente iniciar o debate, mas maravilha. 5 minutos está excelente. Vamos lá. Bom, enfim, esse é o conteúdo, né? FRA3 é o que a CPTM aplicou lá em 2009, e hoje a gente já está na classe FRA4, alguns pontos até FRA5 a gente já extrapola, e aqui explica mais ou menos o que a gente fazia. Por exemplo, o parâmetro de superelevação, a gente adequava simplesmente a máxima aceleração lateral admissível 0,65. E a gente começou a fazer fazer o cálculo da superelevação, a adotar e a adaptar a superelevação pela velocidade praticada, corroborando aí com o que o Itamar falou, ou seja, na chegada de estação, mesmo que a curva foi projetada, tem um raio que admite a velocidade de 90 km por hora, a gente coloca a superelevação a 50, porque pela especificação técnica, a chegada das estações são a 50. Né? Torções e empenos, que a gente, lá no item 2, né, anteriormente, a gente adotava torções e empenos com base 10 e 20 metros, não era adequada para medição com o carro controle nos MVs, então a gente colocou uma base a mais, a gente colocou a base de 2 metros, que é a torção no truque dos trens. Né? A torção, ou seja, no eixamento de um mesmo truque do trem. E análise gráfica a gente fazia apenas as extrapolações, ou seja, apenas as exceções, e agora a gente já começou, a gente já tem uns 4 anos para cá, a gente já começou a desenvolver uma leitura mais crítica, mesmo que o carro controle não indique exceção, ou seja, extrapolação de norma. Né? E antes a gente concentrava atenções apenas nas exceções. E hoje, com o aumento do rigor, né, a gente já está estabelecendo até leituras mais ativas. Né? A gente está, por exemplo, em trechos que não apresentam grandes variações, a gente já está avançando um pouco mais nas tolerâncias. Né? Esse é um gráfico típico do carro controle, né, do nosso EM100. Controla a bitola, o raio, alinhamento à esquerda, alinhamento do trilho esquerdo, direito, superelevação, empeno. Neste caso aqui, uma curva na Lapa que tinha um defeito terrível na inscrição de uma AMV, ali da saída do pátio. Né? E só um exemplo de como que a gente tem feito leituras, né? Como que a gente começa a interpretar os gráficos do carro controle, mesmo que esses gráficos não extrapolem aqui o limite inferior e o limite superior. Por exemplo, aqui é uma linha em concreto, na região da Barra Funda, e essa assinatura aqui é típica de uma solda aluminotérmica desalinhada, e que a gente detecta e a gente, na medida do possível, a gente coloca para corrigir. Desse lado de cá, ou seja, dormentação em madeira, veja a diferença da dormentação em concreto e madeira, a variação de bitola. Né? Mesmo com toda essa variação, a gente não consegue mais pegar defeitos tão pequenos como as soldas aluminotérmicas, mas a gente consegue pegar, por exemplo, os sintomas de dormentação deteriorada, onde a bitola começa a abrir, a se aproximar do limite superior. Né? E até mesmo nesse caso aqui, ó, em uma MV, onde
não há nenhuma exceção apontada, a gente consegue aí, ó, detectar sintomas, né? Nesse caso aí, né? O 1 sinaliza desalinhamento, o 2 e o 3 sinaliza variação de superelevação, e o 4 aponta, corrobora com o 3. Então, assim, a somatória desses parâmetros dá um start para que a gente vá correndo no local verificar que tem algum problema lá. E enfim, a gente obedece a todos os parâmetros, não porque a gente fica com a calculadora, né? Afinal, a gente tem Excel, mas todos esses parâmetros, ou seja, todos esses objetos, esses itens, são observados por nós e são contemplados pela nossa rotina de projeto de manutenção, né? De projeto de correção geométrica, né? Esses, e a gente finaliza com esse aqui, que é a nossa maneira de fazer a correção geométrica, que é uma planilha Excel, que reúne numa planilha só todos os parâmetros de geometria, que é à medida que a gente faz um levantamento topográfico em campo, a gente estabelece um traçado coerente, compara essas informações com os dados levantados e verifica se essa correção que a gente pretende fazer, que a gente necessita fazer, se ela é compatível com o gabarito, com o deslocamento do fio trolley lá em cima. Afinal de contas, se eu mexer na linha, eu tiro o pantógrafo do trem lá de cima do fio trolley, né? Então é basicamente isso, pessoal. Essa planilha é só a folha de rosto. No nosso sistema existem mais 6 abas de controle de perfil longitudinal, perfil transversal. Essa planilha também faz estimativas aqui embaixo, o volume de lastro necessário para promover essa correção geométrica. Ou seja, desde 2005 que a gente começou a implantar essa filosofia até hoje, aí, nos últimos 16 anos, a gente já conseguiu evoluir bastante. Ok? É basicamente isso, gente. Sensacional. Muito obrigado, Carlos. E aí, depois dessas brilhantes apresentações que a gente assistiu, vamos abrir para o nosso debate. A gente tem aí o projeto do Bruno, do John com o Bruno, né? Nós temos o trabalho do Pedro sobre a acelerometria, é isso? E como o Carlos trabalha. Eu ia responder a pergunta do Itamar, mas o que você acha, Gustavo e Tarcísio, ainda estão aqui, de responder a pergunta dele, falando sobre como a gente trata esses parâmetros geométricos. Nós também já trabalhamos em parâmetros geométricos inatingíveis. Na verdade, a gente usava os parâmetros geométricos do procedimento original da Companhia do Metropolitano antes de conseguir passar carro-controle. Depois que nós contratamos carro-controle, contratamos serviço de carro-controle, nós descobrimos que não dá para chegar naquilo ali. Que mesmo em vias concretadas nossas, não tem como. Os valores que eu tenho lá já não atendem. E eu não consigo corrigir. Não dá para corrigir esse negócio na via concretada, em especial. Então, adotamos. Aí fizemos uma coisa meio parecida com a do Carlos. Nós adotamos os parâmetros da FRA, mas usamos assim. Nós temos a nossa velocidade para a FRA, nós adotamos como limite de restrição. Então, não posso chegar aqui de jeito nenhum. Limite de interdição. E jogamos uma classe a mais, que seria o nosso limite de manutenção. Então, eu trabalho uma classe mais apertado como limite de manutenção, para não deixar chegar no parâmetro efetivo preconizado pela FRA, que seria o limite de interdição. Pessoal, fique à vontade. Posso? À vontade, lógico que pode. Bem, eu gostava de fazer uma referência
a que realmente, começando pela base, que é, não se, que eu venho dizendo já há vários anos, né? Vocês não podem estar a querer criar parâmetros específicos para redes que não têm nada a ver umas com as outras. Portanto, estivemos a falar da CPTE, da CNCF, que são caminhos de ferro superfície que têm nada a ver com o metrô. A própria CPTM também não tem a ver com o metrô. Tem linhas urbanas, mas a maior parte delas estão talvez ainda longe daquilo que é considerado o metrô, portanto, propriamente dito. E depois tem esse problema, ou seja, a parte da velocidade e os tipos de via permanente vão fazer toda a diferença. Portanto, na minha perspectiva, acho que só há dois caminhos a seguir. Penso que é aquele que vocês estão a fazer, que é mais ou menos a norma está ali, mas nós vamos acertar com os nossos números, porque os nossos números é que estão a bater certo com a nossa manutenção e com a nossa capacidade que a gente tem da própria experiência que a rede já tem em termos daquilo que é as condições de segurança para a circulação, porque no fundo, quer dizer, quem já opera há 40 anos ou há 50 anos, tem manutenção com essa experiência, sabe perfeitamente quais são os parâmetros que tem que ter, e já sabe que naquela curva há aquele problema e toda a gente já sabe que todos os dias tem que se ir lá dar uma mirada para ver se aquilo está tudo nos conformes. Há outra parte que aquilo pode andar sem problema nenhum. Agora, essa é uma forma, que é a forma mais simples. A outra forma mais complicada, mas que é aquela que eu tenho vindo a preconizar, é que realmente o pessoal do metrô passa a integrar os grupos de trabalho da criação das normas. Portanto, ou seja, que vão efetivamente, porque têm que ser os especialistas do metrô a criar as normas para o metrô. Não estejam à espera que seja a CNCF ou a Deutsche Bahn ou agora não me lembro qual é a rede federal, portanto, dos caminhos de ferros brasileiros, a fazer normas para o metrô. Quem pode fazer normas para o metrô são as pessoas do metrô. E, portanto, se não forem essas pessoas para os grupos de trabalho, as normas nunca aparecem, porque elas não se fazem sozinhas, portanto, elas têm que ter a participação das pessoas. Agora, depende da vontade que haja em realmente juntar esse pessoal e tentar, portanto, fazer essa situação. Portanto, é um bocado, relativamente aquilo que eu gostava de dizer, porque, no fundo, não vale a pena estarmos a dizer que é classe 3 ou 2, ou a classe 3, tudo bem, a velocidade está lá, mas só tem a velocidade, porque depois não tem mais nada, porque o metrô não tem transporte de carga, não tem o transporte de carga logo por si, portanto é logo demolidor, portanto, da via, quer dizer, portanto, o transporte de carga é a coisa pior que pode ter, portanto, para que, aliás, foi uma das observações, eu em 2019 estive a fazer lá um levantamento lá na CPTM, com o grupo francês, portanto, que esteve lá, e realmente uma das nossas observações foi que não faz sentido nenhum haver circulação de carga numa rede que é uma rede urbana de passageiros, quer dizer, portanto, é evidente que aquilo é uma questão administrativa ou burocrática, portanto tem a ver com um contrato e com essas coisas. Como aquela questão de ter os aparelhos de 2 bitolas e ter as 2 bitolas em determinados ramos, não é? Como vocês têm, que depois há uns sítios depois que já não têm, quer dizer, aquilo não faz qualquer sentido. Mas, e por isso, é fundamental que cada pessoa tenha a noção de quais são os valores que têm que ser aplicados à sua rede.
E pronto, e isso realmente aí penso que a única forma é essa, cada um vai adaptando a situação à sua realidade. Pronto, eu acho que era basicamente este enquadramento que eu queria dar. Perfeito. E aí eu tenho... pessoal, fiquem à vontade, tá? E aí eu tenho uma que é o seguinte, é perfeito, você tem a experiência de como funciona o seu sistema, de como opera o seu sistema, de como... dos seus parâmetros, de sua geometria, velocidades, como o próprio Itamar falou, você tem uma curva... duas curvas semelhantes, cada uma aplica uma velocidade em função da sinalização. Porém, quando você fala de metrô, em especial de metrô e sistemas de transporte de passageiro de subúrbio também, eu entendo aí minha opinião, tá? A gente precisa sair de algum lugar, ter algum patamar, algum conjunto vou chamar de normas, que não sejam normas internas, mas normas para o país, ou enfim, seja como for, que deem não só segurança para o sistema, como também um fôlego para manutenção. Por exemplo, o sistema que o Itamar falou, que tem tolerâncias de +1, -1, eram os parâmetros que eles receberam para trabalhar. Eu posso afirmar que no metrô aqui no Rio, os parâmetros de construção são +2, -2, mas a última linha, que foi a 4, que foi a mais recentemente construída, o nosso modelo é de concessão, então o Metrô Rio opera o sistema, a gente não constrói. Nós não recebemos nem perto disso. E eu concordo que +2, -2 é um limite bastante apertado. Só o que você vai pegar de desgaste de trilho, isso já foi embora. E aí, por exemplo, eu trocar o meu trilho com 2 milímetros de desgaste é uma coisa... não dá para sustentar isso. E, por outro lado, também concordo plenamente contigo, Francisco, os parâmetros de ferrovia de carga, eles se aplicam à ferrovia de carga, é uma realidade completamente diferente. São geralmente trens tipos mais pesados e mais lentos, é uma superestrutura um pouco diferente, muitas vezes você tem sistema rígido de fixação, você vai ter uma matriz de dormentação majoritariamente de madeira, que não é a realidade de muitos metrôs. O meu sistema é completamente diferente, eu tenho pouquíssimos dormentes de madeira, a maioria é dormente de concreto, meu sistema de fixação é todo elástico, tudo sobre laje. Então, é muito diferente o sistema de passageiro para o sistema de cargas, mas na minha humilde opinião, eu acho que a gente tinha que ter alguma coisa que casasse os sistemas de passageiro, minimamente, para ser seguro, para que eu possa... Imagina, eu trabalho numa privada. Para a privada, é muito importante manter a saúde financeira do sistema. E isso, a via permanente, é extremamente onerosa de se manter. Então, onde é que a gente chega ali? Que, eu estou me mantendo seguro, mas eu não vou trocar também o que não precisa ser trocado. E de que cabeça sai isso? Não, eu sou o metrô do Rio, eu defino isso para o metrô do Rio. E aí, eu quero botar mais 100.
De acordo com norma, está tudo bem, porque a norma brasileira não se aplica ao meu sistema, mas isso não é aceitável, né? E aquela, o que é aceitável? E aí nós acabamos nessa corrida de adotar um sistema, o parâmetro de carga, o DFRA, o da ABNT, que é o que tem, né? É o que existe. A FRA ainda tem um parâmetrozinho de passageiro lá, ele adapta as classes dele para passageiro. Então a gente ainda tem alguma coisa para andar ali. Não, voltando um bocado, acaba por ser um bocado também o que acaba por acontecer também na Europa relativamente às normas europeias. Ou seja, não havendo mais nada, nós vamos tentando ir para aquilo que é o mais parecido. Agora, o que eu digo é que não devia ser assim e as pessoas deviam se preocupar com isso e deviam não se conformar com a situação e pronto, aquilo que eu digo é que deviam ir para as comissões técnicas implementar. É evidente que antes disso tem que se realmente chegar a um parâmetro mínimo de adaptação daquilo que é o metrô, ou se quiserem até fazer a separação. Eu posso ter trens suburbanos, tenho metrô, tenho VLT, não é? Portanto, posso ter três categorias, e depois ainda tenho lá, mas isso não é metrô, é os monotrilhos, essas coisas, mas isso não, para já também não precisa de coisa, que aquilo é pneumático, também não tem problema. Agora, pronto, é no fundo um bocado essa discussão, e quer dizer, eu acho que desta conversa talvez pudesse sair um bocado isso, quer dizer, as pessoas pensarem efetivamente se querem se juntar para falar acerca disso e tentarem estabelecer um conjunto de valores que sejam compatíveis entre todos e a partir daí propor até, portanto, a criação de uma norma específica ou um conjunto de normas específicas para cada um dos diversos subsistemas. Portanto, eu acho que isso era importante e, pronto, mais tarde ou mais cedo, eu acho que isso vai ter que acontecer. Né? E, portanto, é assim. E volto outra vez a dizer, e tem que ser as pessoas, os especialistas de cada uma das empresas, a fazer isso. Porque não são os das outras empresas, não vai ser o pessoal da rodoviária, portanto, que vai vir fazer uma norma para o metrô, não é? Quer dizer, portanto, a questão é um bocado essa, não é? Concordo plenamente. Ô, Henrique, Pode falar. Colocar aqui um ponto. A gente vê que a BNT, não sei qual é a disposição deles em entrar junto aí com os metrôs para desenvolver. É porque normalmente o Brasil ele replica as normas internacionais, ou americana ou europeia, né? Sim. Então a gente vem replicando essas normas. E o padrão americano é de via de carga de passageiros praticamente junto, com exceção dos metrôs deles, né? Então, assim, o que essas normas internacionais, eu não consigo ver mesmo normas internacionais específicas, eu acho que eles também não têm. Então, se a gente pega o padrão americano, ele, tirando os metrôs dele, a ferrovia dele é para carga e passageiro e com velocidade até acima do que a gente opera os metrôs aqui. Você pega a norma europeia vai acho no mesmo sentido. Então, como é que a BNT começaria, tipo, do zero? O que é que a gente poderia colaborar com eles, ou à disposição da BNT, de a gente fazer alguma norma, né? Sem ser só uma réplica da norma internacional, né? Isso eu acho totalmente possível. O José Augusto Lorga, ele está aqui na sala. Se quiser falar, Lorga, um pouquinho, ele é o coordenador das comissões de trilhos e fixações e de dormentes e lastro. Como é que se faz a norma na BNT? Você, uma vez por ano, uma vez você faz a programação e na segunda você revisa, na metade do ano, mais ou menos, onde se decide, a própria comissão, que são as pessoas que participam
da comissão, que aí é pessoal de carga, de passageiro, indicam quais são as normas que se quer trabalhar esse ano. O que a gente quer publicar esse ano? E uma delas pode ser, sim, e deve ser a norma de parâmetros para metrô e para sistema de passageiro. Por que não? Nada impede, na verdade, isso é incentivado até durante a reunião. Isso vai acontecer, se eu não estiver enganado, mas eu acredito que vai ser, nessa próxima reunião agora, que agora em fevereiro, eu recebi essa semana o cronograma, o Mário enviou, com as reuniões da ABNT desse ano. E facilita, era um pouquinho mais difícil isso antes da pandemia, por incrível que pareça, porque você tinha as reuniões somente presenciais lá em São Paulo, na sede do CIMEFRE. Hoje, após a pandemia, as reuniões estão sendo online. Então, é muito fácil de participar. Eles enviam um cronograma, eu posso repassar esse cronograma sem problema nenhum. As reuniões são abertas ao público, a todos nós, operadores, e, na verdade, não só são abertas, como é extremamente desejável que nós participemos dessas reuniões. E nessa reunião de fevereiro, a gente pode, sim, solicitar que seja elaborada uma norma de parâmetros geométricos para trens de passageiro. Mas, como o Francisco falou, quem elabora a norma é a comissão. Então, as pessoas que precisam estar lá para elaborar a norma são os interessados, que somos nós, na verdade, né? O metrô do Rio, o metrô de São Paulo, o metrô de Brasília, Transurb, essa turma toda. É o pessoal de passageiros que precisa estar lá para elaborar a norma. A ABNT em si, ela não elabora nada. A ABNT, ela publica as normas que são elaboradas pela comissão. Isso eu vou fazer, eu vou enviar para a gente aqui e para o fórum lá do GPA o calendário de reuniões da ABNT. É super simples, é só fazer, eles enviam um link para todas as comissões, é só fazer a inscrição lá no link, que aí você recebe o link para a reunião, para as reuniões são pelo Zoom, e aí você participa. Lorga, diga aí, meu amigo. Boa tarde a todos aí. É o seguinte, a comissão que trabalha com isso é do Leonardo, de infraestrutura, né? Agora, esse ano, eu não participo mais das comissões, viu? Eu saí esse ano, então não estou mais nas comissões, tá bom? De qualquer maneira... Poxa, que pena, Lorga. Eu resolvi dar uma parada aí por um tempo, Tá certo. Então eu prefiro não comentar. Tudo bem, sem problema nenhum. Isso vai ser no vou dia sentir sua falta lá, Lorga. Aí. Poxa. Vai ser dia 24 de fevereiro, né, Carol? 24 de fevereiro? 24 de fevereiro. Ó, maravilha. Então, eu vou fazer isso. Eu vou enviar o convite que eu recebi com todos os links de todas as reuniões. E aí é só fazer o cadastro. Como ele disse, é a Comissão de Traçado e Infraestrutura que trata isso, que é do Léo. O Léo é da Rumo, mas a comissão atende todo o público metroferroviário. Então, se nós propusermos elaborar essa norma, eu tenho certeza que não vai ter resistência nenhuma, muito pelo contrário, vai ser muito positivo para todos nós, até mesmo para o pessoal de carga que participa lá. E o espaço é nosso também, o espaço não é só de carga, o espaço é do público de passageiros também. Legal? Bom, pessoal, mais questões, posicionamentos? Como é que as outras operadoras trabalham essa questão dos parâmetros geométricos que a gente comentou tanto, que é um negócio
aqui para a gente tão complicado, né? Que você não tem a norma, cada um tem a sua. Como é que vocês fazem? Henrique, Pode falar. boa tarde, é o Frederico aqui do metrô de São Paulo, tudo bom? Tá me dando para me escutar direitinho? Tudo bem. Ah, sim, seu áudio tá Ótimo. Vamos ver se eu estou entendendo. A reunião desse grupo aqui é para determinar alguns parâmetros, assim como existe o IRI em rodovias, é isso? É um índice de regularidade internacional, no caso de pavimentos de rodovias. O objetivo é traçar um para ferrovia, é isso que eu estou entendendo ou não? Na verdade, este fórum aqui no GPA é para trocar ideia, trocar informações como cada um faz, qual é a experiência de cada um de nós com esse tema. O que eu tô propondo, o que o Francisco propôs, na verdade, foi que nós fizéssemos, sim, e aí vale ter um índice de qualidade, também é uma possibilidade, mas através das reuniões do CB6, que é onde se elabora as normas. Aqui o GPA ele não tem essa autoridade, na verdade. A gente reúne as operadoras para trocar experiências. Eu acho que nós temos bastante autoridade, viu? Acho que nesse grupo aqui, literalmente, tem muita autoridade aqui de ferrovia no Brasil inteiro, viu, Henrique? A BNT não existe se não formos nosso conhecimento. Você me desculpa te corrigir. Perfeitamente. Mas... Na verdade, não foi. Eu me expressei mal, então. Eu quis dizer que o grupo GPA não tem autoridade para criar normas. Nós temos... Tranquilo. Nossa, o público que a gente tem aqui é de gente... da mais alta qualidade. Não foi isso que eu quis dizer, não, por favor. Não, tudo bem. Eu quis dizer que o GPA como grupo, ele não cria normas. Quem cria... a entidade que pode fazer isso é a ABNT, através do CB6. Falando sobre a acelerometria aí que o Pedro comentou, logo no começo aí da reunião, eu acredito que dentro de cada característica de cada via, seja de carga, seja de passageiro, e mesmo dentro dessas, cada uma tem uma faixa de operação e uma faixa, como é que fala, de carregamento, e isso imputa um tipo de, como é que fala, índice de regularidade. Você pode operar muitas vezes numa via irregular, qual o problema? Mas eu quero que esteja 00. Isso tem um preço, todos nós aqui sabemos disso. Tem um preço muito alto. E aí, você pode pagar, não pode pagar, ou tá bom do jeito que tá, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa cada operadora vai ter um parâmetro de aceleração. Não é só o projeto, como você no começo comentou, a gente tentar sempre levar para o projeto. Esse é o objetivo nosso, levar dentro do projeto, porque no projeto é caracterizado raio de curva, superelevação, peso por eixo, toneladas, etc. Né? Então, eu acho que essa criação, por acelerometria, na minha opinião, é a melhor parâmetro que a gente pode ter. Fora os parâmetros geométricos que você fala de bitola, como é que fala? Qualidade de dia, tá? Beleza, obrigado. Carol, deixa eu colocar um extra aqui sobre a parte de normas. Vontade. Realmente agora eu acho que isso vai acelerar muito quando mudou de presencial para virtual. Nós comentamos isso lá no comitê e eu acredito que isso não volta para trás, tá? Deve ter aqui um dia especial do ano para todo mundo se encontrar pessoalmente, mas funciona muito melhor virtual. É óbvio isso, tá? O custo, o tempo era impossível. E a norma não pode ser feita lá dentro, ok? Não pode ser feita esperar o dia da reunião para discutir os detalhes, tá? Então, é possível, sim, o GPA
se encontrar, discutir, evoluir no texto, para que no dia da reunião do CB6 a gente simplesmente mostre o que está escrito e aprove ou reprove. Fica muito mais eficiente, tá? Porque 2 horinhas por assunto lá no CB6 para discutir 4 ou 5 normas que estão em andamento daquele grupo é impossível. Tá? E acontecia muito disso. Deixa que no dia da norma a gente vai discutir se são 12 milímetros ou são 14. Acaba com as 2 horas da reunião, não serve, não resulta em nada. Então, acho que agora, primeiro, com essa evidente necessidade, disposição e qualidade das pessoas, e com o virtual, essa norma aqui tem tudo para nascer com velocidade, viu? E ser útil para todos. Eu acho uma ideia excelente. O que você falou é verdade. Geralmente, quando você elabora as normas na BNT, alguém traz um texto base. E concordo plenamente que nós podemos, enquanto GPA, montar esse texto base, trabalhar num texto base desses e levar lá para a BNT, onde a comissão, onde nós, inclusive, seremos, vamos sacramentar esse negócio e propor isso. Eu acho a ideia excepcional. Se todo mundo topar, se a turma topar, a gente monta um calendário de reuniões específico para a elaboração de uma norma de parâmetros geométricos e começa a trabalhar nisso enquanto GPA. Bacana. Depois a gente entrega o produto pronto, cara. Agora você precisa só o carimbo. Quer dizer, a BNT põe o carimbo. Eu acho excepcional a ideia. E vai ser maravilhoso para a gente trabalhar nisso. Mas voltando, eu não estou desincentivando que estejam lá no dia 24 de fevereiro, não. Tá? Não, muito pelo contrário. Não é motim nem concorrência, ok? É só aceleração. Tá? Perfeito, perfeito. Não dá para o dia 24, não. Isso demora um pouco mais de pois tempo. Não vai estar mesmo pronto. Mas deixa eu aproveitar também. Eu quero agradecer ao Carlos Alberto de ter feito o trabalho, essa apresentação aí, porque ele veio na mosca, né, do que a gente queria ver. E não sei se ele está aí ouvindo, perguntar se aquela análise de padrões, né, de defeitos que vão acontecer, se ele está já começando a brincar com inteligência Carlos Alberto ou inteligência artificial? Qual dos 2 métodos que ele está usando ali? Olha, na verdade, inteligência biológica ainda, tá? Inteligência artificial, não. Inteligência requena. Oi, Henrique. Pois não. Mais uma observação aqui. A gente percebe que a necessidade dos metrôs é criar seus parâmetros. E a maioria tem. Acho que quase todas têm seus parâmetros, né? Embora, como o rapaz o colega do metrô São Paulo colocou, né? A gente esbarra na questão dos custos de você manter, né? Quando a gente faz aqui a medição, demora uma semana aqui, mas depois fica a nossa agonia dos recursos depois para resolver os problemas, né? Mas, assim, quando a gente pega o nosso aqui, e outros que tem a mesma coisa, normalmente são muito rígidos quando a gente compara com a norma. Mas o que assusta é o fato de você ler lá no escopo da norma, lá no começo, que ela não é dedicada a metrô. Aí ela não é dedicada, por quê, né? E era isso que deveria ter sido. Por que ela não é dedicada? Porque não houve a contribuição dos metrôs? Exatamente. Ou porque os parâmetros são alarmantes? Na verdade, ela não havia gente suficiente. Ela não teve... Eu posso falar porque eu participei na elaboração dessa última revisão da norma. Na verdade, é porque não tinha mesmo pessoal de metrô de metrô e de trem de subúrbio em quantidade, né, para propor parâmetros. Então, e o pessoal de carga precisava da norma, eles trabalham, eles têm a interoperabilidade, eles precisam dessa norma. Então, a norma foi feita olhando para o pessoal de carga, porque quem elaborou, na verdade, foi o pessoal de carga. Pois é, fica aquela dúvida. Ela não se aplica porque não participaram ou porque a gente fica
Ou é os parâmetros, né? Essa norma eu posso falar. De repente os parâmetros cabem a metrô, entendeu? Sim. De repente eles cabem. Sim. Mas aí não está lá, e aí você se assusta, né? Porque você pensa numa situação crítica, vamos dizer, um acidente. Aí vem umas investigações externas, desde o CREA até os outros órgãos, né? Dependendo do nível, né? Então você fica assustado de usar a polícia. Ela está lá definida que ela não se aplica. Aí eu estou aplicando. Aí me acontece alguma coisa, mas não está descrito aqui, não é para você aplicar. Então, às vezes, você fica... Não parece ser os parâmetros que impedem você de aplicar, mas talvez por envolvimento de uma equipe de definir, que seria útil também ao metrô, né? Mas foi exatamente isso. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu na elaboração dessa norma. Mas e aí é isso que fica... Né, esse não dedicado a metrô cria um... Aí a gente vai e apela para... Então, vamos dar uma aqui que é bem rigorosa. Se vai ter como fazer as correções, eu não sei. Já é uma outra história. Pois o medo essa é a troca, esse é o trade-off que a gente precisa chegar. Que eu gostaria muito mesmo, de conseguir deixar minha linha com mais 2 menos 2, que são os parâmetros de projeto. Mas eu não consigo. Eu não consigo nem na montagem, a gente não consegue nem na montagem. Exatamente. Que dirá depois de 20, 30 anos. Exatamente. Eu recebi a linha mais recente, a linha 4, ela não tinha esses parâmetros de montagem que são preconizados. Então, o que é razoável? O que é seguro, mas ao mesmo tempo eu consigo manter, eu consigo fazer? E isso é o que o Cécio falou mesmo. Ele provocou, ele deu uma cutucada, doeu um pouquinho quando ele falou, mas ele está certo. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer, não. O Henrique, é o Marcelo Turrini aqui, ex-metrô. Uhum. Gostaria de colaborar aí com vocês. 25 anos de metrô, mas já estou aposentado. Tem muito para colaborar. Não, é só um comentário, na linha do que eu estou ouvindo de todos aí, né? Na via permanente, o Frederico aí me conhece, a gente trabalhou junto aí os 25 anos praticamente. Grande Marcelo. Desse tempo aí, uns 10, 11 na via permanente. Depois na engenharia em geral, né, da manutenção. Mas o que eu queria colaborar é o seguinte: na linguagem de gestão de ativos, que hoje todo mundo se preocupa, a gente tem que pensar nesse equilíbrio que vocês estão justamente falando. Qual que é o equilíbrio na gestão de ativos? Eu tenho que garantir que eu estou extraindo o máximo de valor do meu ativo, com segurança, de forma sustentável. Então, quando a gente fala nessa gestão, eu tenho que levar em consideração, de um lado, a performance, né, que eu vou ter do meu equipamento, como é que eu tiro, né, quantas viagens eu vou fazer, quanto eu vou conseguir extrair de valor desse meu ativo, de forma segura. Então, eu tenho que equilibrar isso com o risco, que a gente está discutindo aqui, de definir parâmetros, né, para que eu tenha o meu risco sob controle, independente se é passageiro, se é carga, característica específica de cada linha. Eu preciso ter parâmetros para me referenciar e balizar o risco. E, do outro lado, que tudo isso tem que ser reduzido para uma coisa chamada money, dinheiro, custo, que no final da história o que manda é o custo. Você tem que ter um custo otimizado, balanceando performance e risco. No fundo, é essa equação que a gente tem que resolver. Tem uma questão só a mais para contribuir aí, o pessoal questionou, né, em relação a não só a risco, mas o passageiro está satisfeito, se balança, se não balança. Tem uma referência que eu não sei se vocês conhecem, pode até utilizar, que é da automobilística, chamado NVH, Noise, Vibration and Hardness. Eu usei, quando foi inaugurar o monotrilho do metrô de São Paulo, eu instrumentei o monotrilho e medi o comportamento dinâmico no nível do passageiro, porque existe norma para isso, do ponto de vista de, como é que eu vou dizer assim, de saúde. Tem o conforto, mas tem certas condições de vibração, principalmente em baixa frequência,
que pode levar o cara a ter enjoo dentro do trem, tá? Então, assim, só como referência para vocês saberem disso daí, né? Que existe isso daí. Então, o mundo tem várias coisas que podem ser levadas em consideração no estudo. Mas é fundamental. E tem as referências de normas internacionais. O que tem que ser feito eu acho que olhar, né, dentro dessa referência técnica, não é reinventar a roda, pegar o que já existe de técnica, de estudo, porque isso aí, a ferrovia tem mais de 100 e poucos anos, né? E isso foi amadurecendo ao longo dos anos. Então, a gente tem que aproveitar esse conhecimento, adaptar a nossa realidade específica de cada operador aqui no Brasil e tentando, sempre visando, e dando um range de trabalho em termos de risco, segurança e conforto. E aí o teu custo vai depender de fatores como foi falado aqui, a própria implantação. Se a CPTM teve uma implantação, se você está recebendo uma linha originalmente que não atende um parâmetro mais estreito, você nunca vai conseguir levar ela àquele parâmetro. Minha especialidade hoje é gestão de riscos e engenharia de confiabilidade. A confiabilidade ela é definida em projeto e materializada na fabricação e na instalação. Ou seja, você pode projetar uma linha para um nível padrão 1000, na hora que você instalou 1000 menos 100, então ela é 900, ela não é o 1000, e a manutenção, o máximo que ela vai fazer é manter esses 900. Ela não vai conseguir subir a qualidade, até pode, mas vai ficar totalmente inviável. O custo, nessa fase, ele é proibitivo. Então, você tem que encarar essa realidade. O que eu recebi? Eu recebi isso aqui. Qual é o nível que eu estou em termos de qualidade e de risco? E eu vou ter que adequar o meu plano de gestão e de manutenção para otimizar o custo dentro desses parâmetros de risco e de conforto. É isso aí que eu queria colaborar aí com vocês. Marcelo, sua colocação foi perfeita. Perfeita. Sem tirar nem pôr. É exatamente isso. É o balanço custo-risco. O quanto dá para extrair do meu ativo com segurança. Ô, Henrique, precisa tomar cuidado com esse negócio de norma, que você vai editar a norma, Frederico, e daqui a pouco vai ter o Ministério Público interditando o CPTM, metrô, qualquer outra operadora, porque está falando que tá operando fora de norma. Perfeito. Então, é uma faca de 2 legumes você fazer isso, entre aspas, falando, porque daqui a pouco você vai estar lá sentadinho no banquinho do réu, esperando o cara perguntar para você, olha, você está atendendo a norma tal, que você mesmo fez? Não. Então, como é que fica? E aí, Juvenal, como é que vai ficar? Então muito cuidado com isso. Estou falando que não tem que fazer. Não estou falando que a gente tem que levar em consideração o que já existe internacionalmente, né? E o que você adota dentro da operadora não pode ser, né, dentro daquelas, caracterizando aquelas condições, você não pode ser menos rígido que uma norma já estabelece internacionalmente, porque você corre o risco de acontecer isso que você falou. Mas também a gente não pode, a gente também deve procurar ter um range, você tem que ter um respaldo. Né? Uma linha de segurança. Eu acho que é uma linha de segurança. Nacional, na falta de ter uma norma nacional. Se você tiver uma norma nacional que te dê respaldo, e que aí vocês têm a oportunidade até de criar essa norma baseada, lógico, em técnica, em ciência, em engenharia, mas aí você tem que sempre se respaldar numa norma. O metrô de São Paulo conseguiu muita economia até em seguro, nós tivemos quase 30% de economia em seguro por conta de aplicar ICM, por aplicar técnicas e ter um plano de manutenção melhor do que o fabricante. E a própria seguro, mas não é que porque ele era melhor, ele era mais caro, não era mais caro. Ele era mais adequado, né? Fazer aquilo que realmente é importante, aquela história, você tem o máximo valor do teu ativo, isso é que interessa. E de forma segura e sustentável, né? Tem que ser sustentável. Qualquer gerente assume uma empresa, ele consegue dar um gás na empresa assim, né? Ela dá muito lucro, corta tudo que tem de manutenção. Então você tem lá durante 2, 3 anos, a via permanente, vocês sabem, tem situações que degradam rápido, mas tem situações que demoram.
Então você fica 3, 4 anos, ai que beleza, cortei tudo isso aqui e não aconteceu nada. Só que na hora, aí vem a conta, né? Que nem a segunda-feira sempre chega. E aí você não consegue depois restaurar, porque é um buraco maior do que você consegue resolver, né? E às vezes se falta na segurança. Você ter essa norma, você consegue se respaldar para manter, para não deixar fazer esses cortes. Isso. Eu fiquei, na verdade, gente, eu fiquei 5 anos fora, 3 anos e pouco fora do Brasil, estou de volta aqui faz 2 anos, mas na época, antes de eu sair, eu não sei se vocês chegaram a ter contato, o pessoal da Poli, eu fui ver o equipamento, acho que a CPTM fez teste. Tinha o tipo de um... Vocês têm carro controle, mas era um dispositivo semelhante ao que vocês estão desenvolvendo, talvez até tenham. É um giroscópio que você instala e faz um levantamento, justamente esses parâmetros, né? Você mede a via, você pode medir lá embaixo no truque, mas você pode medir até no salão. E conseguir isso na linha do NVH e também da segurança, tá? Já existia isso, o pessoal da Poli. Quem me apresentou isso, na verdade, foi até o João Bosco, que era da Supervia. Vocês devem conhecer ele. Ele me apresentou esse negócio, ele estava com equipamento desse. A minha memória falha, não estou lembrando o nome do professor, mas tem um cara da Poli... Professor Espínola. O Espínola. Espínola. Isso. Eu não sei como é que tá isso aí, tá? Que eu fui embora do Brasil, eu não sei como é que... Se foi para frente, se não foi. Mas ele estava testando já, eu fui ver o protótipo, estava fazendo teste lá na CPTM e parece que com bons resultados. Ele já prototipou e já teve resultado, Marcelo. Ele veio apresentar para o metrô de São Paulo isso daí, acho que faz um mês e pouco, tá? Pô, ficou 5 anos já fora, volta aqui a mesma história, cara. Pensei que vocês estavam bem mais para frente aí, pô. Não, tô falando o professor, tô falando o Espínola, não tô falando, nós já passamos isso daí, isso aí já tá... Eu já sei, eu deixei uma lição de casa ao pessoal do metrô lá para aumentar o limite de desgaste, né? Fazendo uma análise de multicorpos e tal, né? Bonitinho. Voltei aqui, eu sei que já fizeram, já implantaram, né? Então, já tá tudo implantado, chefe. Fizeram a de casa direitinho. Tudo feito. É isso aí, gente. Eu não vou falar mais nada aqui, agradeço. Sua participação está sendo excepcional, Marcelo. Beleza. Queria aproveitar e fazer um comentário. Fica à vontade. É o seguinte, quando for fazer a norma, não pode esquecer, embora faça trem de passageiro, uma coisa é o metrô, que ele foi concebido só para passar passageiros sem carga, né? E a maioria das linhas é em laje. No caso do metrô, ele tem uma linha em laço, mas a maioria é em laje. Então, laje, você consegue mais manter os parâmetros. Agora, quando você tem a CPTM, que foi uma união da FEPASA com a CBTU, e inclusive passa carga, você tem alguns defeitos que a gente, cada dia que passa, está melhorando. Mas você não pode manter o mesmo parâmetro para as linhas do metrô. Tem que ter uma pequena folga aí, porque as situações são diferentes. Inclusive, lembrando que passa carga também, né? Então, quando for fazer a norma, tem que ter essa preocupação. Eu queria falar só uma coisa, agora do outro lado da mesa, agora como fornecedor aqui, Zoom, eu acho que um grande problema que vocês têm com a norma é que vocês têm 2 padrões, né, no Brasil de normas. Toda a parte de carga é AR, toda a parte de passageiros, principalmente as novas linhas, são o IC, e as normas nem sempre são iguais. Então, se quiser criar uma norma de medição para tudo, carga e passageiro, vai ser difícil, porque vocês têm 2 normas que entre si, em algumas coisas, são conflitantes. Realmente. Sim. Perfeitamente. Aí, gente, vai na linha do que eu comentei. Você tem que ter soluções, parâmetros adequados para cada aplicação, né? E não só a diferença da R e o IC, né, carga e passageiro, como também a questão da implantação da linha que você recebeu, da qualidade que você recebeu na própria implantação. Porque não dá para fazer milagre, né? Vai custar muito caro. Então, tem que ponderar, na minha opinião. A gente está falando de uma norma, mas ela vai ter que abranger todas essas situações, né? O que é carga, o que é passageiro, se tem carga e passageiro, como é que eu trato, níveis de tolerância, níveis de precisão de via, não só no projeto, mas na construção. Enfim,
eu entendo como range, uma faixa onde você pode operar, onde você vai estar correndo dentro de uma faixa com um nível de risco. Por isso tem que ver qual é o risco que eu vou correr e transformar isso em grana. Quer dizer, a história, assim, só se adota, falando na linguagem de risco, você só adota uma solução quando, esqueci da câmera aqui, quando você tem um retorno, né, quando uma relação custo-benefício, o que vocês estão falando aí é o princípio ALARP. Eu quero levar o meu risco tão baixo quanto razoavelmente possível. Isso é o ALARP dentro do risco. E o que é o razoavelmente possível? É o nível de risco aceitável a um custo adequado. E para eu chegar nisso, eu tenho que chegar agora. O que eu vou gastar para prevenir ou para mitigar o meu risco tem que ser menor do que tem que ser mitigar o meu risco puro. Ou seja, eu não posso gastar 1.000 para mitigar um prejuízo potencial de 100. Eu estou jogando dinheiro fora. Uhum. O correto é assim, eu vou gastar 1.000 em manutenção, em melhorias e tal, mas eu vou estar economizando 10.000. Então, eu tenho um ganho. É mais inteligente eu gastar o dinheiro, mitigar o risco, do que deixar o risco sem proteção. Essa, no fundo, é isso aí que a gente tem que chegar nesse ponto aí. Verdade. Balizado por parâmetros técnicos, das normas, das boas práticas, o que chama de Haga-Gap, né, que tem dos metrôs, das operadoras, tem as suas boas práticas. São 50 anos de experiência, 30 anos de experiência, você não vai jogar isso fora. Você vai aproveitar isso, cruzar com a norma e tentar achar um range de trabalho onde eu estou dentro de um nível aceitável de risco com custo bom. Né? E só tem como balizar trazendo tudo na base de custo, dinheiro. A única forma que você tem para poder comparar coisas diferentes, né? Você tem que trazer para a mesma base, que é o dinheiro no caso. Mas se você fala em dinheiro, cada vez que você pede uma coisa numa norma diferente, quando você cria uma nova exclusiva, reflete no preço também. Então, que eu acho também, só para esse assunto de norma, é o seguinte: a gente não precisa reinventar a roda. Eu costumo dizer que todo mundo cozinha com água. Ou seja, os problemas que tem hoje em dia aqui, o pessoal já teve, de repente, na Europa, na China, nos Estados Unidos, Japão, né? Então, eu acho que tem que ver o que eles têm lá para ver o que pode aproveitar ao máximo. Né? Infelizmente, a característica das duas normas no Brasil é quase única. Entendi. O que vocês têm que levar em consideração, por exemplo, eu não sei, vocês devem ter convênio com a como é que se chama lá, da Associação dos Metrôs Internacional. Me fugiu o nome agora, gente, minha memória falha. Alamis. Não é a Alamis, não, é a outra. É o ITP. O ITP. O ITP. É que não há norma. Não é internacional. Não há nenhuma norma no mundo de metrôs. Há zero. Não há trocar experiências, né? Eu, como fiquei 3 anos e pouco na Austrália, por exemplo, eu tenho conhecimento, tinha bastante contato com o pessoal lá da Sydney Trains, que é uma concessão do governo para operar. Né? Eles têm 1.500 quilômetros de linha. Mas isso não é metro. Porque ele... Não, calma. Eles têm 1.500 porque eles têm o intermunicipal, interestadual e metrô. Eles administram todo o sistema, entendeu? E eles conseguiram a certificação da ISO 55001 há 3 anos atrás. Então, imagina, eles têm as 3 condições. Eles têm metrô, têm intermunicipal e interestadual. Então, eles têm que trabalhar, navegar, como o Marcos falou, nem inventar não precisa inventar a roda. É como que eu me posiciono dentro do que existe de norma, de forma adequada ao meu negócio. Porque senão fica inviável, né? Se eu aplicar uma norma de passageiro para carga, aí vai me viabilizar a minha operação, né? Sim. Mas, Marcelo, é mesmo isso, ou seja, eu acho que a norma vai acabar por não ter, se calhar, um valor concreto, mas vai ter que ter uma condição em função de uma determinada coisa. Portanto, e é que, no fundo, as normas são um bocado isso. E voltando um bocado atrás, é assim, norma não é lei. Pelo menos na Europa é assim. Ninguém vai preso se não cumprir a norma.
A norma só é lei a partir do momento em que passa a constar no caderno de encargos, portanto, de uma determinada empreitada. E a partir daí tem que ser cumprida. Agora, eu não tenho que cumprir normas, eu tenho que cumprir leis. Portanto, então, essa é a diferença, Francisco, do Brasil, da Inglaterra e da Austrália. As normas da Austrália são leis. As normas de ferrovia, eu tenho cópia delas lá. Você pode baixar, entra no site do governo, você abaixa. E aí que o bicho pega. Porque lá ele coloca a norma, tanto de trabalho, né? Segurança no trabalho. Muitas normas, né? Aquelas que são críticas mesmo, elas são leis. Ele publica, que nem fosse a ANR aqui no Brasil, né? Uma norma regulamentadora. Aí não tem como fugir, né? Mas no Brasil, nós não temos isso ainda. Eu sei, pronto. Agora, normalmente, por isso é que normalmente as normas europeias não dão valores específicos, dão uma indicação para depois cada área, portanto, cada operador poder resolver. Agora, normas específicas para metrôs não existem em lado nenhum no mundo. Portanto, nem americanas, nem europeias. Porque as normas que existem na Europa são de caminhos de ferro de superfície. Portanto, para a alta velocidade, para os trens de carga, para essas coisas. Normas de metrô, por exemplo, a UITP não tem norma nenhuma. Portanto, a UITP tem agora uma pessoa dedicada que está no CEN, nas comissões técnicas, e que estão agora é que estão a fazer as normas dos parâmetros de via para os metrôs. Mas ainda não saiu. Vai sair agora para a frente. Portanto, já deve estar em fase de votação, portanto, nesta altura. Agora, essa já dá para servir de orientação. Agora, a norma existente não é chamemos assim, aplicável a metrôs. Portanto, é um bocado isso, né? Agora eu lembrei, até colocaram eu lembrei e eu vi aqui no chat. O Comet, eu não sei se vocês mantêm o convênio com o Comet. Sim. O pessoal do Comet, quando eu estava no Brasil, respondia muita coisa de confiabilidade, né? Que era mais o foco meu da manutenção. Eu fui lá para a Austrália conversar com eles pessoalmente, né? E a gente trocou muita figurinha. Eles seguem, é uma boa fonte. Eu sei que tem consultas que são grátis e tem algumas que você tem que pagar, se você for fazer uma pesquisa internacional, mas é uma fonte legal. Quem tem convênio tem muita coisa que você pode baixar de lá, de muita informação técnica, na linha de boas práticas, tá? Naquela história de troca de informações de boas práticas. Perfeito. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Eu vou ficar quieto, porque senão me empolgo e começo a falar demais. Está sendo excepcional. Bom, pessoal, a gente atingiu o horário que nós tínhamos estipulado. A conversa foi excepcional. Nossa, foi bastante intensa. Se alguém quiser fazer comentários finais, ponderações finais, pode ficar à vontade. Eu estou bastante satisfeito com essa conversa. Não sei vocês, para mim foi excepcional. Eu tenho aqui uma mão levantada do Pedro e do Ernesto. Oi? Henrique, não tem uma apresentação ainda da Brastan? Já? Não, da Brastan? Não, ele já... Do John, que o menino... É Bruno, né? Não ia fazer? Não, mas o Bruno já falou. No começo. Era só provocar a conversa mesmo. Tá bom. Tá certo. Pedro e Ernesto, que estão com a mão levantada. Lorga, você já falou ou quer falar mais? Não, só agradecer, foi muito bacana a conversa. Eu acho que agrega muito aos nossos pensamentos e ao futuro nosso, né? Exato. E nas próximas eu vou ver se evolui mais para detalhes, que eu acho bacana isso. Sim. E só comentar, o Bruno tá numa sala aí toda especial, Aqui é meu playground aqui, cara. A gente brinca o tempo todo aqui com essas coisas aqui. Justamente, estava aqui trabalhando no desenvolvimento do coletor de dados de vibração, cara. Eita. Aqui, ó. Esse bichinho aqui. Pedro?
Oi, então, Bom, primeiro eu peço desculpas, eu não tenho a câmera, eu teria ligado a câmera, mas minha câmera não funciona. Mas era para dizer, então, o Danilo, que é meu supervisor, já mandou uma mensagem no chat também. Se alguém tiver interessado, seja para saber mais, seja para participar do projeto, pode mandar um e-mail para ele. Eu vou deixar também meu e-mail pessoal aqui. Bom, eu vou mandar meu e-mail pessoal aqui também, porque, enfim, eu estou tendo alguns problemas com o e-mail da SNCF, mas, enfim, se alguém tiver interessado, pode entrar em contato com a gente. A única questão é que, como é um grupo internacional, bom, as reuniões são todas em inglês, então, infelizmente, não tem muito como evitar isso, mas, enfim, por favor, estamos à disposição, fiquem à vontade, é um prazer falar sobre isso e conversar e trabalhar com mais gente. É uma oportunidade excepcional para todos nós. Ernesto! Sim, boa tarde para todos. Desculpa aquele atraso do início. Boa tarde, Ernesto. Só para lembrar a satisfação como GPA, como dos antigos GPA. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que no início dos anos 1980, daquela década, nós fomos fazer um trabalho parecido, as empresas discutiram, e ficaram 2 pessoas. E aqui tem uma quantidade quase que 100. Isso é ótimo. Fiquei eu pelo metrô do Rio, na época, e a Inoa Schiffer pelo metrô de São Paulo. Como o Francisco falou, nós fizemos um trabalho, e o Francisco tem toda a razão. Metrô, é específico. Então, eu levei material da RATP, que nos fazia consultoria, a Ilona material da Deconsult da Alemanha, que fazia consultoria, e fizemos uma brincadeira. Mas eu acho que exatamente como o Francisco falou, e agora também logo, não foi o Marcelo que falou, parâmetros e indicadores. Vocês têm que trabalhar em cima disso, foca-se em metrô, se for o caso, foca-se em transporte passageiro, foca em ferrovia, e nada impede que seja feito cada norma separada. Tem toda a razão, Francisco. E desenvolva que vai dar certo. A quantidade de pessoas muito grande. Estou feliz por ver vocês todos reunidos, como ferroviários brasileiros e pelo GPA. Boa tarde a todos, parabéns a todos. Ernesto. Boa tarde, Ernesto. Bom, pessoal, então, mais alguém? Só agradecer a participação aí, obrigado pela oportunidade e estamos aí para futuras palestras. Obrigado. Nós agradecemos em nome da coordenação do GPA, a gente fica muito feliz com essas lives, como elas estão acontecendo, que as coisas estão surgindo lá nos fóruns, aí a gente traz aqui para a live e vocês vêm em massa e conversam, discutem, debatem. Está sendo um prazer imenso para nós passar por esse momento com vocês. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo tempo que vocês dispuseram aqui para discutir, por todo o conhecimento que foi compartilhado aqui entre nós. Eu estou saindo dessa reunião muito melhor, entendendo muito melhor desse tema do que quando eu entrei há 2 horas atrás. E isso são vocês. Eu não tenho outra pessoa a agradecer que senão vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima live. Eu vou fechar aqui a gravação, vou disponibilizar isso no YouTube e já passo o link para todo mundo. Falou, Henrique. Grande abraço. Um abraço, muito obrigado. Tchau. Até mais. Até mais, gente. Cara. Tchau, tchau.